Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Como o propósito do canal Minha Vida de Bruxo é poder proporcionar um conhecimento sobre a religião Wicca e a bruxaria, está iniciando hoje uma série de 5 vídeos em que eu vou abordar o tema como iniciar o seu processo de conhecimento e busca espiritual na religião Wicca. E para isso eu vou usar como um pano de fundo algo como o pentagrama para a gente poder se orientar, pensando até mesmo nesse lugar de 5 vídeos, 5 caminhos, 5 reflexões para vocês. E eu vou usar o pentagrama no modo de invocação dele. Então, partindo aí bem da ideia do pentagrama de invocação que está aparecendo aí na tela para vocês, para a gente poder pensar então como começar na religião Wicca. E para isso, desde já, eu quero que você sinta-se à vontade para comentar, para trazer suas reflexões, para curtir e compartilhar com as pessoas interessadas no tema. Então vamos lá? Bom, começando então pela ponta superior desse pentagrama de invocação que representa o espírito. E para a gente começar a pensar como iniciar o caminho na Wicca, na bruxaria, pensando a partir dessa ideia do espírito, eu vou usar uma questão que é a ideia de chamado. Muitas pessoas acreditam que para poder viver a bruxaria, para poder viver a Wicca, elas precisam receber um chamado interno, algo que seja a nível de alma, para que elas possam vivenciar isso. E aí eu queria trazer um pouco esse lugar que é um pouco mítico, um pouco romantizado dessa ideia, e propor um lugar mais consciente disso. Que não há nenhum problema você imaginar que você tem um chamado, de que você foi uma bruxa, um bruxo na outra vida, e que nessa vida você também vai ser, que é um destino, que é uma missão. Não é um problema você acreditar nisso. Porém, é um problema você acreditar que isso é o suficiente para que você trilhe a sua jornada no caminho da Wicca, da bruxaria. E aí eu vou colocar outra coisa na conta para você começar a pensar sobre essa trajetória, que é o poder da escolha. O quanto você é capaz de se perceber escolhendo conscientemente aquele caminho para você. Porque muitas pessoas podem começar a bruxaria, começar a sua jornada na Wicca por uma simples e mera curiosidade, pelo mero interesse de querer saber o que é aquilo e de repente se perceber encantada ou ligada àqueles temas, ou pensar, opa, esses temas conversam comigo quem eu sou hoje. Porque muitas pessoas também acreditam que para ser bruxa tem que se nascer bruxa, e não é uma coisa de se tornar, de galgar aquele caminho, de construir. E muitas pessoas que se aprofundam e se entendem hoje como wiccanianas ou bruxas e bruxos, na verdade, muitas pessoas que levam isso a sério, com profundidade, com respeito e sobriedade, elas fazem isso de uma maneira consciente. Muitas delas nem pensavam em ser bruxas e bruxos. Eu posso até citar aqui uma pessoa muito emblemática da arte e muito proeminente, que é a própria Janet Farrar, que ela foi na tentativa ali de salvar uma amiga dela da bruxaria, que ela se encantou pela bruxaria. Ela, que era cristã inicialmente, se viu encantada pela bruxaria e seguiu aquele caminho, né? Trouxe, chamou para si aquele caminho. Did I become a witch? Why did I enter this very strange path, which has now become so popular that it is one of the fastest growing religions in the world? In 1970, just before my 20th birthday, a friend of mine became very interested in the subject of witchcraft. At that time, I worked in the music industry, and so as far as I was concerned, witchcraft was sex, drugs and rock and roll, and I had absolutely no interest in the subject whatsoever. I'd been brought up a good Christian, and at that time I was also a part-time Sunday school teacher. So my instinct was to actually go and save my friend's soul. It was a result of that introduced me to the path that I have followed ever since. Isso a gente pode pensar que não necessariamente é um chamado de alma, mas aquilo é, na verdade, um lugar de uma escolha individual, de uma escolha consciente e também, não só isso, uma escolha de entrega. Eu escolho me entregar naquele caminho consciente dele. E muitas pessoas, quando começam ou pretendem começar a trilhar a bruxaria moderna, elas não se dão conta disso. Elas partem para lugares de romantização. E romantizar significa que você vai
pintar o cenário, que você vai colocar lacinhos, flores, num cenário em que você vai ter que se desmontar depois, em que vai ser necessário esse desmonte, essa desconstrução, porque só aqueles que vivem a bruxaria com seriedade e profundidade sabem o que eu tô querendo dizer com isso, que é um lugar de você perceber que bruxaria não é aquilo que se vende, não é aquilo que tá ali, é algo muito mais profundo, sério, que exige um comprometimento. E com isso eu quero trazer para vocês então, na ideia da gente poder pensar que mais poderoso do que imaginar que a Bruxaria é um chamado da alma, que você foi bruxa noutra vida, de que você é a neta das bruxas que não foram queimadas do passado. é você pensar que a bruxaria é uma escolha consciente que você deve fazer, e consciente que envolve muitos níveis de consciência. Consciência de entender que você vai estar participando e pertencendo a uma religião minoritária, e que por ser minoritária política e socialmente, isso vai exigir de você um posicionamento, e para você poder se posicionar sobre isso, você ainda vai precisar conhecer com profundidade, porque você não vai estar falando só para você, ou só sobre você, você também vai estar representando uma comunidade de pessoas que se identificam com isso, então você vai ter que ter a consciência de pensar que você não está sozinho nessa ou sozinha, que você fala também muitas vezes como representante de uma grande comunidade. E isso exige uma grande responsabilidade de suas ações, de suas falas. E não só isso, você também tem que ter um senso de que, opa, em algum momento eu vou precisar bancar aquilo que eu tô falando, eu vou em algum momento precisar enfrentar as pessoas, eu vou precisar lembrar que eu pertenço a uma religião minoritária e que muitas vezes eu vou ser perseguido, muitas vezes eu vou precisar me proteger legalmente, porque sim, infelizmente a gente vive um país em que há um alto índice de intolerância religiosa, sobretudo em religiões que não são cristãs ou religiões de matriz africana. E você precisa pensar sobre tudo isso, você precisa ter essa consciência. E para isso não é uma questão de chamado de alma, é uma questão de conscientizar-se, é uma questão de parar, pensar e refletir. Por isso que eu estou começando o nosso caminho pela ponta do espírito no pentagrama, para a gente poder começar a pensar o que é esse chamado da alma, que é também um chamado na nossa própria consciência, de uma consciência que também pode se haver com ela mesma, com uma consciência que pode fazer uma reflexão crítica sobre ela. Então é importante que você pense sobre isso. Pense que mais poderoso do que um chamado da alma, a bruxaria é poderosa por ela nos colocar no poder de escolher e interrogar. Se uma religião traz um ponto de vista de exclamação, né, a gente pode pensar que a bruxaria é, na verdade, um caminho de interrogação o tempo todo. Há um grande símbolo que a gente poderia pensar sobre bruxas e bruxos, é a interrogação. Não é nem o pentagrama, nem outro símbolo, mas a capacidade de a gente interrogar, de fazer perguntas e de estar preparado para receber respostas também. E para isso eu trago e evoco em você esse pensamento. Você quer viver a bruxaria, você quer iniciar-se na Wicca, iniciar-se não do ponto de vista de uma iniciação formal em uma tradição ou num processo de auto-iniciação, mas iniciar no sentido de começar a conhecer e trilhar este caminho. Então eu falo para você que você, antes de mais nada, precisa fazer este exercício de autoconsciência e de autopercepção para entender a sua escolha e entender que essa escolha poderosa é o poder de escolher e não de ser chamado ou obrigado a. Então pense sobre isso.